Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber novas notificações. Lembrando que sempre temos vídeos novos às segundas, quartas e sextas-feiras, e nas terças e quintas-feiras é o nosso Momento Poesia. No vídeo de hoje, nós vamos continuar na série Como Funciona a Casa Espírita e nós vamos falar sobre os estudos do Espiritismo. Vamos ao vídeo? Pois é, caso você não saiba, dá para estudar o Espiritismo, se aprofundar nas obras básicas, no conhecimento que Kardec nos passou e nos melhorarmos como espíritos e seres humanos cada vez mais. Mas antes de falar dos estudos, vamos conversar um pouquinho sobre a origem dos estudos do Espiritismo. O estudo sistematizado foi formulado na década de 1970 na Sociedade Espírita Luz e Caridade em Porto Alegre. A experiência foi levada à FERGS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, em 1978. Em 1983, a FEB, Federação Espírita Brasileira, mundializou a ideia gaúcha. Os objetivos dos estudos conforme a FEB são facilitar a reforma íntima individual, garantir a unidade de princípio doutrinário em torno do estudo, facultando uma correta compreensão e assimilação dos princípios doutrinários espíritas, proporcionar a propagação da doutrina espírita nas bases que foi codificada por Kardec, desenvolver a fé raciocinada, contribuir para o desenvolvimento de oradores espíritas mais bem preparados, possibilitar o entendimento do verdadeiro sentido da expressão caridade induzindo a sua prática e favorecer a participação de todos e a criação de condições favoráveis para o desenvolvimento da criatividade, da colaboração e da responsabilidade. O interessante é que quando Kardec codificou as obras básicas, lá ele já tinha nos falado nas obras póstumas, o quão seria importante o estudo do Espiritismo, e hoje nós estudamos o Espiritismo. Então, vamos para os estudos sistemáticos? Vamos saber como funciona? Vamos para o próximo vídeo. Como os estudos da doutrina espírita têm muitas informações, algumas delas eu vou passar também por legenda, para que você não perca nada. Nos estudos espíritas nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, o estudo e prática da mediunidade, o EPM, e o estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD. Mas tudo começa com o ESG, que é a introdução para o aprofundamento do espiritismo. O ESG é dividido em dois programas, o Fundamental e o Tomo Único, também conhecido como Complementar. No Fundamental temos dois tomos, com 9 módulos cada. Então vamos conhecê-los? No Tomo 1, você tem uma duração de estudos de 1 ano, uma aula por semana, de 1h30. E o que estudamos no Tomo 1? Introdução ao estudo do Espiritismo, a codificação espírita, Deus, sua existência, divindade, etc., existência e sobrevivência do espírito, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei divina ou natural e a lei de adoração. Também é indicado nesse tomo as seguintes leituras: o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Agora, vamos para o tomo 2.
No tomo 2, também tem a duração de 1 ano, uma aula por semana de 1h30, e no tomo 2 nós estudamos as leis, lei da liberdade, lei do progresso, lei de sociedade e trabalho, lei de destruição e conservação, lei de igualdade, lei de reprodução, lei de justiça, amor e caridade, a perfeição moral e esperança e consolação. Nesse tomo é indicado você ler o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Agora nós vamos para o tomo único, ou também conhecido como complementar. Este tomo tem uma duração de 2 anos, uma aula por semana de 1h30. E o que se estuda no tomo único? A vida espiritual, fluido e perispírito, o fenômeno da intercomunicação mediúnica, os médiuns, prática mediúnica, obsessão e desobsessão, fenômenos da emancipação da alma, a evolução do pensamento religioso e o movimento espírita e unificação. O tomo único ou complementar, ele é uma porta de entrada para o EPM, o estudo e prática da mediunidade. No tomo único, os livros recomendados são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. No tomo único também podemos ter aula de meditação, uma preparação para a mesa mediúnica. Vamos agora para o EPM. Depois de completar o ESG, o próximo passo é o estudo e prática da mediunidade, o EPM, que consiste basicamente em aflorar a mediunidade, seja de apoio ou de comunicação, com estudo teóricos e estudo práticos. O EPM é dividido em 2 programas de 1 ano cada. E é a partir daqui, e dependendo da sua evolução, que você poderá frequentar uma reunião mediúnica ou uma mesa de desobsessão. Vamos falar do programa 1, que tem duração de 1 ano e uma aula por semana de 1h30, sendo que esse tempo é dividido em aula teórica e aula prática. Ou pode ser uma aula teórica e uma aula prática, isso depende muito da casa espírita e do facilitador. E o que se estuda no programa 1? A evolução histórica da mediunidade, mediunidade metapsíquica e parapsicológica, o método kardeciano de comprovação mediúnica, espírito, matéria e fluidos, perispírito e princípio vital, a prece segundo o Espiritismo e a prece na reunião mediúnica, classificação da mediunidade, efeito físico, classificação da mediunidade, efeito inteligente, o passe espírita, a emancipação da alma, eclosão da mediunidade, transes, ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica, laboratório do mundo invisível, as reuniões mediúnicas sérias, natureza e característica, influência moral dos médiuns na comunicação dos espíritos, educação da faculdade mediúnica, ação dos espíritos no plano físico, obsessão, causa, graus e tipos, o obsessor e o obsidiado, o processo obsessivo, desobsessão, recursos espíritas, a prática da caridade como ação desobsessiva, a desencarnação, os espíritos errantes, as comunidades do plano extrafísico, exemplos de comunidades espirituais 1 e exemplos de comunidades espirituais 2. Nesse programa, a leitura ideal é o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, qualidade da prática mediúnica, estudando a mediunidade, médiuns, diversidade dos carismas, teoria prática da mediunidade.
Agora vamos falar do programa 2 do EPM, que também tem duração de 1 ano, e assim como o programa 1, é uma aula por semana de 1h30, sendo que esse tempo é dividido em aula teórica e prática, mas depende muito da casa espírita e do facilitador. E o que se estuda no programa 2? Organização e funcionamento da reunião mediúnica, etapas de realização da reunião mediúnica, os participantes desencarnados, reunião mediúnica, os participantes encarnados, a avaliação da reunião mediúnica, o animismo na prática mediúnica, organização da reunião mediúnica no plano espiritual, equipamento e aparelhos utilizados pelos espíritos na reunião mediúnica, percepção, sintonia e concentração mental, o transe mediúnico, psicofonia e psicografia, vidência, audiência e intuição, manifestações mediúnicas incomuns de efeitos físicos e manifestações mediúnicas incomuns de efeitos inteligentes, a manifestação anímica mediúnica dos espíritos, o diálogo com os espíritos, etapas do esclarecimento dos espíritos pelo diálogo, atendimento aos espíritos que sofrem 1 e 2, e isso. E a dica de leituras é exatamente as mesmas do programa 1. Agora nós vamos para o EAD. Então, depois que você estudou o EG, que você estudou o EPM, você finalmente chega ao EAD, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é um curso que enfatiza o tríplice aspecto da doutrina espírita, fundamentado nas obras básicas e em complementares. O curso tem 5 livros, que são: livro 1, Cristianismo e Espiritismo, tem 3 capítulos e 30 roteiros. Livro 2, Ensinos e Parábolas de Jesus, primeira parte, tem 6 roteiros. Livro 3, Ensinos e Parábolas de Jesus, segunda parte, tem 7 roteiros. Livro 4, O Consolador Prometido por Jesus, que tem 4 roteiros. E, finalmente, o livro 5, Filosofia e Ciência Espírita, que tem 33 roteiros. Depois que você faz o EAD, aí você continua estudando obras básicas, obras relevantes ao Espiritismo. Como dizia uma conhecida minha, ou diz uma conhecida minha, na doutrina espírita nós não nos formamos, estudamos a vida toda. Eu sei que parece muita coisa, tudo isso que eu acabei de repassar para vocês. Mas, na realidade, quem estuda o Espiritismo sabe que o tempo é até pequeno, que nós gostaríamos, na realidade, de estudar todos os dias. Mas não é assim que funciona. Algumas curiosidades sobre os estudos. É a partir do tomo 2 que você pode fazer capacitação, cursos, para se tornar um condutor de passe. No tomo único é a preparação para o EPM. Se você não quiser desenvolver sua mediunidade, o que não é obrigatório, você não precisa fazer o EPM. Você pode passar direto para o EAD ou estudos de obras básicas e relevantes. E ao fazer o EPM, você fica capacitado a fazer um curso para ser um fraternista, trabalhar no atendimento fraterno e, enfim, se tornar mais um obreiro da casa espírita. Espero que tenham gostado do vídeo, que tenha sido esclarecedor e até o próximo. Tchau!